O ano é 2025. Em uma sala de reunião silenciosa em São Paulo, executivos de uma gigante americana da Fortune 500 apertam as mãos de autoridades brasileiras. O acordo, uma instalação de produção de 2 bilhões de dólares que deveria ter sido construída no Texas. A maioria dos americanos nunca ouviu falar desse encontro, mas ele representa algo muito maior do que uma única fábrica. É parte de uma reorganização profunda do poder global que está acontecendo agora, enquanto o mundo se distrai com manchetes diárias. E fica comigo, porque mais adiante eu vou revelar qual país está se tornando o maior vencedor de todo esse cenário, e não é o que você imagina. Por 70 anos, o manual da economia global era simples: os Estados Unidos inovam, a China fabrica e o resto do mundo fornece matérias-primas. Esse sistema movimentou trilhões de dólares, empregou centenas de milhões de pessoas e definiu o que chamamos de globalização. Mas esse manual está sendo reescrito e as consequências são enormes. O que está em jogo? Mais de 5 trilhões de dólares em comércio global anual, a estabilidade das cadeias de suprimentos que afetam tudo, do seu smartphone ao seu carro, e a própria definição de quais nações têm poder econômico no século XXI. Os jogadores, os Estados Unidos, lutando para manter sua dominância industrial, a China enfrentando os limites do seu modelo de crescimento, e o Brasil se posicionando silenciosamente como o beneficiário da crise alheia. Neste vídeo, vamos destrinchar como uma série de choques globais, desde a pandemia até guerras comerciais e crises energéticas, desencadearam uma reação em cadeia que transformou o Brasil em um dos vencedores estratégicos da década. Você vai entender a mecânica oculta do que chamo de efeito Brasil, descobrir quem realmente ganha e quem perde e ver o que isso significa para o futuro do poder global. E vou revelar qual país inesperado tem potencial para ganhar ainda mais que o Brasil nessa mudança, um país que quase ninguém está observando. Para entender por que o Brasil importa agora, primeiro precisamos entender por que o sistema antigo está quebrando. Por 3 décadas, a China foi a fábrica do mundo. A mão de obra era barata, a infraestrutura moderna e o governo subsidiava a indústria para gerar empregos. Empresas dos Estados Unidos e da Europa podiam desenhar um produto na segunda e tê-lo fabricado em larga escala na sexta, tudo por uma fração do custo doméstico. Mas a partir de 2018, essa equação começou a mudar. A guerra comercial entre Estados Unidos e China introduziu tarifas que aumentaram em 25% o custo de muitas importações. Depois veio a pandemia de 2020, que expôs como essas cadeias longas eram frágeis. Quando fábricas em Shenzhen fecharam, montadoras em Detroit ficaram sem semicondutores. Quando portos em Xangai entraram em lockdown, prateleiras em Londres ficaram vazias. As empresas perceberam que a busca por eficiência havia deixado todo o mundo vulnerável. Em 2023, surgiu outro problema. A China já não era barata. Os salários haviam triplicado desde 2010. Os custos de energia dispararam. As tensões geopolíticas deixaram o ambiente arriscado. Medo de sanções, de roubo de propriedade intelectual e do risco de um conflito envolvendo Taiwan atrapalhar todo o modelo de negócios. De repente, a lógica que tornou a China irresistível por 30 anos já não fazia sentido. Mas surge a pergunta essencial: se não for a China, então onde? As empresas não podiam simplesmente trazer tudo de volta aos Estados Unidos ou à Europa. A mão de obra é cara demais e a infraestrutura industrial foi enfraquecida por décadas. Elas precisavam de um lugar com custos baixos, estabilidade política, abundância de recursos e acesso a grandes mercados. É aí que o Brasil entra no mapa. O Brasil tem uma combinação de vantagens que quase nenhum outro país consegue igualar. Primeiro, os recursos naturais. O Brasil é o maior exportador de soja, café e suco de laranja do mundo. É o segundo maior produtor de minério de ferro e um dos 5 maiores produtores de petróleo. Possui grandes reservas de lítio e minerais raros, essenciais para baterias e veículos elétricos. Num mundo onde segurança de cadeia de suprimentos significa controlar matérias-primas, o Brasil está sentado em um tesouro. Segundo, a independência energética. Enquanto a Europa corre atrás de gás natural e a China importa 70% do seu petróleo, o Brasil produz mais energia do que consome.
Mais de 80% da eletricidade vem de hidrelétricas, limpa, renovável e barata. O país também é líder mundial em produção de etanol de cana. Essa segurança energética garante custos estáveis e resiliência diante de choques globais do petróleo. Terceiro, a geografia estratégica. O Brasil tem acesso ao Atlântico e conexão com o Pacífico via corredores comerciais. Está mais perto dos Estados Unidos do que a China. Enviar um container de São Paulo a Miami leva 12 dias, contra 35 dias de Xangai. Isso reduz custos, riscos e agiliza respostas em um mundo que aprendeu, da pior forma, que cadeias sustentáveis são frágeis. Quarto, o acesso a mercados. O Brasil é o pilar do Mercosul, um bloco com 270 milhões de pessoas. Também é membro fundador dos BRICS, com relações privilegiadas com Rússia, Índia, China e África do Sul, além de novos membros como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Esse acesso simultâneo a mercados ocidentais e emergentes torna o país uma ponte estratégica em uma economia global fragmentada. E por fim, o timing. O governo brasileiro passou a atrair investimento estrangeiro com incentivos fiscais, obras de infraestrutura e reformas regulatórias voltadas a receber indústrias que fogem da China. Tesla, Volkswagen e BYD anunciaram grandes expansões no Brasil nos últimos 2 anos. Só o setor automotivo recebeu mais de 15 bilhões de dólares desde 2023. A lógica parece simples. Empresas saem da Ásia, vão para o Brasil e pronto. Mas essa mudança gerou uma série de consequências inesperadas que agora estão moldando o equilíbrio global de formas que ninguém imaginava. Vamos começar pelos perdedores desse movimento. O mais óbvio é a China, que vê décadas de domínio industrial se erudindo, mas o prejuízo veio além. Países do Sudeste Asiático como Vietnã, Tailândia e Malásia tinham-se posicionado como a próxima China, com custos baixos, infraestrutura semelhante e proximidade das cadeias existentes. Muitas empresas realmente se mudaram para lá inicialmente. O problema é que esses países não têm os recursos naturais nem a independência energética do Brasil. Ainda dependem de importação de matérias-primas, o que os deixa vulneráveis aos mesmos riscos que tornaram a China problemática. Quando as empresas analisaram o quadro completo, o Brasil saiu na frente. O crescimento industrial do Vietnã desacelerou desde 2024 e o investimento estrangeiro estagnou. Outro perdedor inesperado: trabalhadores americanos. A promessa de reshoring, de trazer empregos industriais de volta aos Estados Unidos, não se concretizou como muitos esperavam. Sim, alguma manufatura de alta tecnologia voltou, mas a maior parte da produção que saiu da China não voltou para casa. Foi para o Brasil, México e outros mercados emergentes com custos mais competitivos. As fábricas que poderiam gerar empregos em Ohio ou Michigan estão sendo erguidas em Minas Gerais e São Paulo. Até mercados de commodities estão sentindo o impacto. A Austrália, tradicional fornecedora de minério de ferro para a China, agora compete com o Brasil. A indústria madeireira do Canadá enfrenta a pressão da madeira brasileira. O rearranjo das cadeias globais não move só fábricas, ele reorganiza economias inteiras de recursos. Agora vamos aos vencedores inesperados. O Brasil está ganhando muito, mas não é o único. Um país com tudo para se beneficiar ainda mais do que se imaginava é a Argentina. A Argentina passou décadas em crise, com hiperinflação, instabilidade política e defaults. Mas a ascensão do Brasil está gerando um efeito cascata positivo. À medida que a manufatura cresce no Brasil, a demanda por produtos agrícolas, minerais e energia da Argentina dispara. Empresas brasileiras estão investindo pesado em minas de lítio argentinas, essenciais para baterias de carros elétricos. Portos argentinos estão sendo modernizados. Os dois países até discutem uma moeda conjunta para o comércio regional. Mas o verdadeiro vencedor surpresa é a Índia. Com o fortalecimento do Brasil dentro dos BRICS, a Índia se tornou seu principal parceiro em tecnologia e serviços. Empresas indianas de tempo inspiratório estão criando a infraestrutura digital das novas fábricas inteligentes no Brasil. Empresas farmacêuticas indianas estão firmando parcerias com o setor de biotecnologia brasileiro para criar um corredor de inovação que contorna as patentes ocidentais.
não é apenas comércio, é um ecossistema econômico alternativo que não depende de Washington ou Bruxelas para funcionar. E tem também a África. Com a diversificação das relações comerciais do Brasil via BRICS, países africanos estão ganhando acesso à tecnologia agrícola brasileira, investimentos em infraestrutura e parcerias energéticas. O Brasil exporta sua expertise em biocombustíveis para Angola, suas técnicas agrícolas para Moçambique e sua engenharia hidrelétrica para a Etiópia. Essa cooperação Sul-Sul cria laços econômicos que não passam pela ordem tradicional liderada pelo Ocidente. Agora o panorama geral. Isso não é só sobre fábricas mudando de endereço. É sobre a estrutura do poder global deixando de ser centrada nos Estados Unidos e passando a ser multipolar e baseada em recursos. Por 70 anos, o poder dos Estados Unidos se sustentou na capacidade de controlar finanças globais, tecnologia e segurança. O dólar era a moeda de reserva, Wall Street era o centro do capital e o poder militar americano garantia as rotas marítimas. Mas em um mundo onde a resiliência das cadeias de suprimentos vale mais do que a engenharia financeira, a vantagem muda. Ela passa a favor de países que controlam recursos físicos e energia. O Brasil não precisa superar os Estados Unidos em inovação, poder militar. Basta ser o centro estável, rico em recursos e independente em energia, para onde empresas e países recorrem quando o resto do mundo parece instável. E é exatamente isso que está acontecendo. A expansão dos BRICS acelera essa mudança. Com a Arábia Saudita e Emirados Árabes entrando, o bloco agora controla uma parte enorme da produção global de petróleo. Com Argentina e Egito, cobre zonas agrícolas e geográficas estratégicas. Esses países estão criando sistemas de pagamento que ignoram o dólar, comercializando em moedas locais e ouro, criam bancos de desenvolvimento que rivalizam com o Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial.